Agora no tópico 3, nós vamos falar sobre as reações de eliminação unimolecular, que é chamada de E1. Esse exemplo aqui, ele é muito parecido com o exemplo que nós vimos lá na reação E2. A diferença é que lá na reação E2 foi utilizado um íon hidróxido como uma base para remover o hidrogênio no carbono beta. E tanto o produto dessa reação que nós estamos vendo aqui, como aquela mesma reação pelo mecanismo E2, eles são os mesmos produtos, certo? Pois nós vamos ver alguns exemplos em que os produtos vão ser diferentes, caso a reação seja E2 ou E1. Mas na reação E2, eu dependia da concentração tanto da base que estava sendo utilizada, quanto do haleto de alquila que estava sendo utilizado. Por isso que era uma reação E2. Aqui nessa reação, ela é uma reação de primeira ordem, que a velocidade da reação ela depende apenas da concentração do haleto de alquila. Ela não depende da concentração da base. Por isso que aqui nesse caso está sendo utilizada uma base fraca, né? Então essa reação aqui só depende da concentração do haleto de alquila, porque essa reação vai ocorrer em mais de uma etapa. E a etapa determinante da velocidade da reação vai depender apenas da concentração deste haleto de alquila, certo? Então a velocidade é igual a uma constante K vezes a concentração do haleto de alquila, que ela depende apenas da concentração do haleto de alquila. O mecanismo também é bastante simples, ele ocorre em duas etapas, como eu disse. A primeira etapa do mecanismo E1 é simplesmente a saída do halogênio. Quando o bromo sai, gera um carbocátion. Toda vez que gera um carbocátion, essa é a etapa lenta da reação. Então, essa é a primeira etapa, apenas gera um carbocátion, que nesse caso é um carbocátion terciário. Na segunda etapa, aí que entra a água, sendo utilizada aqui como base, para remover um próton no carbono beta, né, o carbono vizinho ao carbocátion, ao carbono que é o cátion, enquanto essa ligação se quebra e forma dupla aqui. Então, essa etapa é uma etapa rápida, onde gera o alqueno aqui como produto da reação. A reação ocorre em duas etapas. Uma pergunta que se deve fazer aqui é o seguinte: a água é considerada uma base fraca. Então, como que uma base fraca, ela consegue remover esse próton aqui, né? A gente está considerando então que esse hidrogênio aqui está ácido. Então, nós vamos responder essa pergunta agora. Mesmo a água sendo uma base fraca, ela pode remover um próton na segunda etapa da reação. Por que que isso pode acontecer? Bom, quando então você tem a molécula, ela está desenhada aqui mostrando os orbitais, vamos perceber aqui. Nessa ponta você tem um CH3, e aqui um CH2, e aqui é o carbocátion. Aqui tem um orbital vazio. O carbocátion é um carbono hibridizado sp2. Quando gera um carbocátion, o que está acontecendo aqui? Está havendo uma hiperconjugação dessa ligação. O que é hiperconjugação? É aquele mesmo efeito doador de elétrons que nós justificamos quando a gente fala que o carbocátion terciário é o mais estável. O carbocátion terciário é o mais estável porque ele tem três grupos alquila que são doadores de elétrons por efeito indutivo. Então eles diminuem aquela deficiência de carga no carbono. Então aqui acontece da mesma maneira. Essa hiperconjugação ela acaba enfraquecendo a ligação do carbono com o hidrogênio, que é vizinho ao carbocátion. Então, portanto, o pKa ele é reduzido pela presença da carga positiva no carbono, o que pode aceitar elétrons. Então, quando existe essa hiperconjugação, essa carga positiva no carbono aqui, no carbocátion, diminui o pKa desse hidrogênio. Ao reduzir o pKa desse hidrogênio, faz com que ele seja muito ácido.
Então, se esse hidrogênio ele acaba ficando muito ácido, mesmo a água sendo uma base fraca, ela pode remover este próton aqui, o que ocorre na segunda etapa da reação. Então, como eu já tinha dito, o carbono adjacente, que é esse que está aqui, ele compartilha a carga positiva por hiperconjugação, aumentando então a acidez desse hidrogênio, o que facilita a remoção dele, mesmo a água sendo uma base fraca, certo? Então, nas reações E1, geralmente são utilizadas bases fracas, e essas bases fracas conseguem remover o próton do carbono beta, porque o pK dele é reduzido devido a essa hiperconjugação. Bom, o produto majoritário nessas reações de eliminação E1 geralmente é o alceno mais substituído, porque é o alceno mais estável. Então a água, né, só para completar essa reação, se ela remover o hidrogênio desse carbono que tem menos hidrogênio, leva ao alceno trissubstituído, que é o mais estável nesse caso. Ou se a água remove o hidrogênio deste carbono, que é o CH3, leva a esse produto dissubstituído, que nesse exemplo é o menos estável. Bom, esse diagrama aqui mostra então as energias envolvidas e o progresso de reação para essa reação que foi mostrada aqui em cima. Então você tem uma reação dada em duas etapas, né? Cada morrinho desse aqui representa uma etapa de reação. A primeira etapa tem uma energia de ativação elevada, porque é a etapa mais lenta, determinante da velocidade. E na primeira etapa, a única coisa que acontece é que esse cloro vai sair e vai gerar aqui um carbocátion terciário. Agora você tem dois caminhos. Esse caminho de menor energia de ativação, que leva ao produto principal, que é o alqueno mais substituído, e esse outro caminho, um pouco maior de energia de ativação, e que leva o alqueno menos substituído, que nesse caso é o menos estável. Então, portanto, o produto majoritário geralmente é o alceno mais substituído. A velocidade da reação é 1, então ela depende da facilidade com que o carbocátion é formado e da rapidez com que o grupo de saída deixa a molécula. Então, seguinte, o aleto de alquila mais reativo vai ser aquele que vai gerar o carbocátion mais estável. Então, o carbocátion de benzila e de alila terciários são os mais estáveis, tá certo? Eles têm maior estabilidade que os carbocátions de benzila e alila secundários, que têm estabilidade semelhante a um carbocátion de alquila terciário, tá certo? O carbocátion de benzila primário e de alila primário tem a mesma estabilidade, uma estabilidade semelhante ao carbocátion de alquila secundário. Depois vem o carbocátion primário, que carbocátions primários e de vinila são tão pouco estáveis que não vão ser formados nessas reações de eliminação E1. Então, apenas se você puder gerar carbocátions secundários terciários, alílicos e benzílicos, é que você vai poder ter uma reação do tipo E1. Do contrário, a reação vai ser do tipo E2, certo? E como nós já dissemos sempre, tanto nas reações de substituição do capítulo 10, quanto da reação de eliminação E2, as bases mais fracas são os melhores grupos de saída. Então, quando a gente analisa os aletos de alquila, o aleto de alquila formado por iodeto é o mais reativo, e o de fluoreto o menos reativo, e nós já explicamos o porquê disso em outra aula, né? Bom, como a reação E1 forma um intermediário carbocátion, precisamos considerar o rearranjo carbocátion. Então, toda vez que você tem carbocátion como intermediário em uma reação, você tem que verificar a possibilidade de rearranjo carbocátion. Então, aqui a gente mostra dois exemplos. Esse aqui é um aleto de alquila secundário. Então, a primeira etapa, sai o cloro e produz um carbocátion. Esse carbocátion ele é secundário, tá certo? Se houver um rearranjo, ou seja, um CH3 vizinho vai mudar de posição, vai quebrar essa ligação, vai desconectar aqui e vai conectar aqui, você passa a ter um carbocátion terciário que seria mais estável que o secundário. Notem que esse carbocátion aqui, além dele ser terciário, ele ainda é um carbocátion benzílico, o que aumenta muito a sua estabilidade, porque pode haver ressonância do anel aromático aqui.
né? Então esse anel aromático vizinho aqui é o carbocátion, aumenta a estabilidade dele. Aí depois, numa última etapa, essa base fraca, que nesse caso está sendo utilizado o metanol, vai remover o hidrogênio do carbono beta vizinho aqui, gerando então um alqueno mais estável, que nesse caso é um alqueno tetrasubstituído, e além de ter uma conjugação aqui com o anel aromático. Então esse alqueno produzido ele é bastante estável, então essa reação tende a ser bastante rápida. Um outro exemplo que a gente vê aqui é que você tem esse bromo nessa posição. Você tem carbono hidrogênio beta aqui e hidrogênio beta aqui que pode ser removido. Se você remove o hidrogênio beta aqui, né, você vai gerar uma ligação dupla aqui que vai ser conjugada com essa. Por isso que vai dar esse produto final aqui. Mas antes disso, vamos analisar por etapas que esse bromo aqui primeiro tem que sair, né? Na reação E1, o mecanismo é assim. Quando sai esse bromo, gera esse carbocátion, que é um carbocato secundário. Bom, mas se um hidrogênio que está aqui mudar de posição, desconectar aqui e vir para cá, esse carbocátion então vai passar a ser aqui, como está mostrando aqui. Esse carbocátion, ele também é secundário, só que ele é mais estável porque ele é vizinho da dupla, que pode ser estabilizada por ressonância, ou seja, esse carbocátion é um carbocátion alílico secundário. Então esse carbocátion alílico secundário, ele é mais estável do que esse carbocátion que é apenas secundário e não é conjugado com a dupla. Então agora, na hora do metanol remover o hidrogênio, ele vai remover o hidrogênio aqui, desse CH2, gerar essa dupla. Esse alqueno que está sendo gerado é o hepta 2,4-dieno, ele tem ligações duplas conjugadas, portanto, ele é o alqueno mais estável e, portanto, o produto principal. Então tenha bastante cuidado quando o mecanismo for do tipo reação E1, porque pode ocorrer através de rearranjo de carbocátion. Então, resumindo aqui, uma competição entre reações E2 e E1, nós temos o seguinte. Olha só, aletos de alquila primário só pode sofrer reação de eliminação do tipo E2. Reação de eliminação E1 não pode, porque um aleto de alquila primário iria gerar um carbocátion primário. Carbocátion primário é muito pouco estável para poder existir nessas reações, tá certo? Então, se você olha lá, o aleto de alquila é primário e a reação tem que ser uma reação de eliminação, a reação vai ter que ser pelo mecanismo E2. Agora, se o aleto de alquila for secundário ou terciário, pode ocorrer tanto reações de eliminação E1 quanto E2. Então, uma reação E2, ela é favorecida pela alta concentração de uma base forte e por um solvente polar aprótico, ou seja, são as mesmas condições das reações SN2 que nós estudamos no capítulo 10, tá certo? Porque na reação E2 eu dependo tanto da concentração da base que vai ser utilizada na reação, e essa base forte geralmente ela tem cargas tipo OH-, tipo CH3O-. Se eu utilizo um solvente polar prótico, esse solvente polar prótico pode solvatar essa base e aí dificultar a reação. Por isso que nas reações E2 eu utilizo solventes polares apróticos, porque eles não vão solvatar a base. Eles poderiam solvatar apenas os cátions, o que favorece a solubilização da minha base. São os mesmos efeitos que nós estudamos de solvente no capítulo 10 sobre reação SN2, certo? Já uma reação E1, ela é favorecida por uma base fraca, como nós vimos nos exemplos desta aula, usamos água, usamos metanol, e o solvente utilizado geralmente é um solvente polar prótico, que costuma ser o mesmo solvente que é utilizado como base na reação. Então, se eu uso água como base na reação E1, provavelmente o solvente é água. Se eu uso metanol, como foi mostrado no exemplo anterior, como base na reação, possivelmente o solvente também é a própria base. Tudo bem? Então, finalizamos essa aula e até a próxima aula.